Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje o devocional se encontra no livro de Romanos, o capítulo 12 e o versículo 12, que diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Aqui Paulo está relatando, que nós devemos que nós devemos nos alegrar na esperança. Nós devemos ter sempre a esperança em nosso coração, mesmo que a gente esteja passando por lutas, por dificuldade, a esperança que deve prevalecer em nosso coração, deve prevalecer em nossa vida, e a gente deve sempre se alegrar na esperança. Como a palavra de Deus diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. Acho que é em Jeremias que fala esse versículo. Então nós devemos sempre nos alegrar na esperança. E fala sobre a tribulação. Nós devemos ter paciência, porque todos nós passaremos por tribulações, passaremos por aflições, e aqui Paulo nos exorta a ter paciência na tribulação, aprender com as lutas, ver qual a lição que Deus quer nos passar através daquela situação, através daquele problema, através daquela dificuldade, porque tudo é o ensinamento de Deus para nossas vidas. Tudo é Deus querendo tratar com a gente sobre algo. Se a gente passa por dificuldade financeira, se a gente passa por problemas de saúde, problema na família, tudo isso tem um propósito de Deus para a nossa vida. Nada é em vão. Ele quer nos passar alguma lição, algum ensinamento. Então nós devemos ser pacientes na hora da tribulação e ter alegria na esperança, ter uma fé, uma certeza de que Deus está passando conosco todas essas dificuldades e que Ele vai nos dar a vitória, né? E aqui fala sobre o quê? A oração, que nós devemos perseverar na oração. Nós devemos viver sempre orando, sempre clamando a Deus, buscando a Ele sempre, pois Ele é quem vai nos dar a vitória. Nós sozinhos não conseguimos. Se não for a misericórdia dEle, se não for a bondade dEle, nós não conseguiríamos nada e não conseguimos nada se não for Deus. E a oração é muito importante para o relacionamento entre o homem e Deus. Nós devemos ter esse relacionamento com Deus constante todos os dias, todas as horas do nosso dia. Nós devemos ter a nossa oração matinal, a nossa oração do dia, que é nós conversarmos com Deus sempre em espírito, né? Quando a gente está no nosso dia a dia, na correria, trabalhando, cuidando dos filhos, fazendo as coisas, nós devemos estar sempre ali conversando com Deus. Devemos estar sempre em oração, em espírito com Ele, pois Ele está sempre do nosso lado, Ele está sempre nos ouvindo, e buscar sempre a Ele nas madrugadas. Como é importante buscar a Deus na madrugada, né? A palavra de Deus fala: aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Acho que é em Provérbios que fala esse versículo. Provérbios, não sei se é 8:10 ou é 8:18, uma coisa assim. E lá fala sobre isso, sobre a oração. Aqueles que o buscam de madrugada acharão. Então, nós devemos ter essa comunhão com Deus, né, através da oração, porque quanto mais nós buscamos a Ele, quanto mais nós buscamos a presença dEle, mais intimidades nós temos com Ele e mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo nós ficamos, pois quando a gente busca Ele na madrugada, Ele vai sempre se revelar a nós, Ele vai sempre falar conosco, mesmo que Ele não fale naquela hora, Ele vai falar através de sonhos. Comigo acontece muito isso. De eu estar orando a Deus, buscando a Deus na madrugada, quando eu vou dormir, Ele sempre fala algo comigo, alguma coisa que Ele quer, o que Ele vai fazer. Então, isso é importante, nós estarmos sempre em oração, perseverando na oração, porque isso nos une a Deus, nos deixa mais íntimos dEle, nos deixa mais próximos dEle, né? E com mais confiança, porque quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais confiamos nele, mais nós teremos fé e ele vai brotando essa fé dentro do nosso coração, conforme nós vamos buscando cada vez mais a presença dele, né? E a intimidade que nós temos com ele, teremos com ele, será
o mais importante, né? Porque é muito importante a gente ter intimidade com Deus, né? Então, Paulo nos exorta a essas 3 coisas, né? Alegrar na esperança, ter paciência na tribulação e perseverar na oração. Isso é uma coisa que todos os cristãos devem fazer, todas essas coisas. Nós devemos ter tudo isso e ter a fé e a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Então, se você está passando por algo, por alguma situação difícil, persevere na oração, se alegre na esperança e tenha paciência, pois tudo passa. Não existe nenhum problema que seja para sempre, não existe nenhuma luta que seja eterna. Todas são passageiras e todas vêm para nos deixar uma lição, um ensinamento, né? E para nos aproximar mais de Deus, porque quanto mais nós estamos passando por luta, mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós o buscamos em oração, né? Então, fica essas 3 lições para as nossas vidas, para a vida de todo aquele que crê e que busca a Deus. E devemos ter sempre confiança nele, acreditar, pois ele cuida de tudo. Ele é um Pai zeloso, um Deus amoroso. E como eu já falei, nada é em vão. Nada é em vão. Todas as situações, as lutas que a gente passa, Deus tem um propósito em tudo, não é? Ele vai estar sempre conosco, do nosso lado, e toda a luta que a gente passa vai contribuir para o nosso bem, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus fala isso, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Seja uma situação difícil que a gente estiver passando, tudo vai contribuir para o nosso bem, porque vai contribuir para o nosso crescimento espiritual, e a nossa intimidade com Deus, que nós vamos nos aproximar dele cada vez mais através da oração, porque a gente vai buscar ele mais e mais, né? Com mais fervor, com mais intensidade, através das lutas. Então, se alegre na esperança que Deus te ama e Ele quer te abençoar. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E aqueles que perseveram, que lutam até o fim, esses mostram que tem fé em Deus e confiança. Por mais que a gente se desanime, mas Ele está vendo a nossa luta de ficar ali firme, na esperança, se alegrando e perseverando na oração e tendo paciência, pois Ele vai fazer sempre o que é o melhor e nos dar a vitória, amém? Que tenham todos um excelente dia, sejam todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e que sejam todos ricamente abençoados por essa palavra. Deus abençoe a todos.